É só uma questão de tempo. É isso que a Rússia quer. O mundo, e especialmente a Ucrânia, acreditem na queda de Pokrovsk. A cidade cercada recebe o grito de propaganda da Rússia. Os soldados da Ucrânia devem se render agora, ou vão queimar junto com a cidade que estão tentando defender. Não há como negar que a situação em Pokrovsk não parece boa para a Ucrânia, mas a queda da cidade não é inevitável. Krovsk não vai ceder, já que a Ucrânia desmentiu a propaganda do Kremlin sobre o cerco a Donetsk. Claro, você não saberia disso se tivesse ouvido apenas os relatos sobre o avanço da Rússia em Pokrovsk nos últimos dias. A propaganda é tão forte que vários veículos de mídia tradicionais estão noticiando que a queda da cidade é iminente. O Guardian está entre esses veículos. Em 5 de novembro, publicou matéria dizendo que as forças russas apertam o cerco em Pokrovsk, enquanto os combates seguem intensos na cidade. O Guardian destaca relatos conflitantes sobre Pokrovsk e, em breve, abordaremos a versão da Ucrânia. No entanto, parece afirmar que a Rússia está em vantagem, pois recentemente as forças russas intensificaram seus ataques. Primeiro, pequenos grupos de assalto eram usados até reunir tropas para uma ofensiva maior na cidade, afirmou o veículo. Também destacou uma pesquisa da iniciativa ucraniana de fonte aberta Deep State, que afirma que o monitoramento da linha de frente revela que as forças russas avançaram mais profundamente em Pokrovsk e nos arredores da cidade. Esses avanços ainda não foram concluídos. As áreas em questão ainda estão sombreadas de cinza nos mapas do Deep State, indicando combates em andamento. Ainda assim, a situação parece ser sombria para a Ucrânia. A Rússia certamente parece acreditar que vai tomar Pokrovsk em breve. Ou, ao menos, quer que a Ucrânia acredite estar forte o bastante para forçar o colapso da cidade. Em 5 de novembro, a Reuters informou que a Rússia comunicou soldados ucranianos em Pokrovsk e Kupiansk. Eles precisam se render agora, pois não sobreviverão se não o fizerem. A National Broadcasting Company informou o mesmo, acrescentando que o Ministério da Defesa da Rússia afirma que as forças ucranianas já estão cercadas dentro das duas cidades. E eles não serão capazes de fazer nada para impedir o avanço das tropas russas. Até mesmo alguns soldados ucranianos estão apontando que a situação é ruim. Uma dessas soldados é a sargento Liana Kononchuk, que serviu em uma unidade militar ucraniana em Pokrovsk. Ela contou à National Broadcasting Company: "A situação é difícil. Estamos tentando controlar, mas infelizmente só tem piorado ultimamente." Kononchuk diz que, em vez de um grande ataque, a Rússia adota a estratégia de infiltração. Até agora, não há uma linha de defesa permanente. O inimigo infiltra-se ao norte com poucas unidades de cada vez para desgastar a linha de frente, afirmou a National Broadcasting Company. Divulga-se que as forças de Pokrovsk, na Ucrânia, estão cercadas. A Rússia finalmente conseguiu realizar o cerco que vem tentando criar desde maio. As forças de Vladimir Putin possivelmente não conseguiram tomar Pokrovsk no verão, como planejado. Com a cidade cercada, Pokrovsk deve cair em breve. Se a Rússia estiver falando a verdade, Pokrovsk pode colapsar antes do Natal. Esse é o ponto principal. A Rússia pode não estar sendo sincera. O país afirma há semanas ter cercado Pokrovsk, mas várias fontes ucranianas negam essa situação. A Ucrânia afirma que isso é só propaganda russa. Essas vozes afirmam que Pokrovsk não está seguro, mas a situação não é tão grave quanto a Rússia diz. O Kiev Independente foi um dos primeiros a contestar as alegações russas sobre o cerco. Em 29 de outubro, disse que relatos de comandantes ucranianos e dados abertos indicam que a afirmação de Putin sobre cerco total está longe da realidade. A situação, sem dúvida, é muito dinâmica e piora para o defensor. O veículo destacou que a Rússia conseguiu fincar uma bandeira na periferia oeste de Pokrovsk. Mas esse ato foi mais um controle de informação do que domínio sobre a Ucrânia. A Rússia enviou um pequeno grupo para fincar a bandeira, tirar fotos e sair rapidamente antes que os drones da Ucrânia aparecessem. Isso não é um cerco, isso não impede avanços em Pokrovsk, afirma o veículo. Eles ocorrem. As forças russas que entram na cidade são poucas e chegam a Pokrovsk por infiltração, não por ataques frontais. No Facebook, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, detalhou os ataques russos a Pokrovsk.
Observando que as afirmações de Putin sobre as situações em Pokrovsk e Kupiansk não correspondem à realidade, Syrskyi disse: além disso, em Pokrovsk, a infantaria inimiga evita confrontos, se acumula em áreas urbanas, muda de local de residência. Então a tarefa principal é detectá-la e destruí-la. Relatos dizem que a Rússia não combate em Pokrovsk, apenas se esconde com suas tropas, dando pequenas vitórias de propaganda a Putin, enquanto espera ser caçada pela Ucrânia. E quanto às dificuldades citadas por Konomchuk sobre a Ucrânia, ela está certa. Outros soldados ucranianos destacam que a infiltração russa não é um cerco total de Pokrovsk. Falando à TSN em 3 de novembro, um soldado conhecido pelo codinome Sonic explicou a situação do ponto de vista deles. Sonic atua como operador de drones na unidade Dovbush Hornets. Eles disseram à TSN: não há cerco total em Minarad ou Pokrovsk. Infelizmente, os combates seguem nos dois locais. O inimigo avança em grupos grandes. A situação da Ucrânia em Pokrovsk não é ideal, mas o suposto cerco citado por Putin e aliados não existe, considerando que a Ucrânia fale a verdade. Sonic comentou que a Rússia ao menos parou de desperdiçar sua infantaria como carne de canhão. O país evoluiu taticamente e Pokrovsk serve como campo de testes para a estratégia de infiltração citada. Porém, muitos soldados enviados pela Rússia à cidade não têm preparo para o controle que Putin quer. Cerca de 80% são soldados de infantaria comuns, diz Sonic. A maioria sem experiência em combate e com contratos temporários. Isso facilita que drones ucranianos ataquem as forças infiltradas quando são localizadas. Esse rebanho de infantaria é controlado perto de Pokrovsk e algumas unidades russas sabem lutar. São poucos, mas existem, conclui Sonic. Ainda assim, o ponto é importante. Pokrovsk não está cercada. Em 5 de novembro, houve nova negação ucraniana sobre o cerco de Pokrovsk. Barões relataram o caso e destacaram que o Estado-Maior-Geral ucraniano também se pronunciou. O Estado-Maior-Geral afirmou em 5 de novembro que não há cerco de nossas unidades e divisões. Acrescentou que a Ucrânia está lutando com unhas e dentes para defender uma de suas cidades mais valiosas da agressão russa. Medidas estão sendo tomadas para bloquear a infiltração do inimigo, afirmou. A resistência às tentativas dos grupos de infantaria inimigos de se posicionar continua. Putin tenta dar a entender que Pokrovsk está caindo agora e que a cidade colapsará em dias, mas isso não é verdade. Pokrovsk ainda está em perigo, mas não há cerco. A propaganda russa está sendo refutada por evidências ucranianas no local. A Ucrânia afirma estar tomando medidas para impedir o avanço russo. Quais são essas ações? Newsua destaca algumas. Diz que a Ucrânia montou equipes de busca e resgate que estão operando dentro de Pokrovsk. Essa operação envolve unidades do 425º Comando de Operações Especiais SBS da Ucrânia, operadores e grupos do Comando de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, Guarda Nacional e Distrito Militar do Ministério da Defesa. Além das buscas e resgates, a Ucrânia segue fazendo o que citamos antes: buscar e destruir. Os alvos são pequenas unidades russas e os esforços ucranianos são eficazes. A Newsua relata que, em 24 horas antes de 5 de novembro, a Ucrânia matou 26 soldados russos, feriu 64 e destruiu 58 abrigos em Pokrovsk e região. Nos últimos 3 dias, as perdas da Rússia cresceram ainda mais. As forças de Putin sofreram 249 baixas, das quais 159 são irreversíveis desde o início da semana. A Rússia perdeu 26 veículos-motos, 7 pontos de controle de drones, um tanque e um blindado. Esses números não são tão altos como antes, porque a Rússia não repete o ataque frontal total usado antes para tomar cidades ucranianas. Eles se destacam porque as perdas são grandes na nova estratégia da Rússia. Muitos soldados em Pokrovsk estão morrendo. Se a cidade estivesse cercada, como Putin diz, as forças russas avançariam de todos os lados. Agora, a Ucrânia concentra todos os esforços na defesa de Pokrovsk, além de adaptar suas operações dentro da cidade para levar em conta as novas táticas da Rússia. A Ucrânia está enviando algumas de suas unidades mais elitizadas para ajudar na defesa da cidade. Segundo o jornal The Guardian, em 2 de novembro, operadores das forças especiais ucranianas entraram em Pokrovsk.
O The Guardian informou que cerca de 200 soldados russos entraram em Pokrovsk. Isso contextualiza melhor os números que apresentamos. Em 2 de novembro, havia 200 russos em Pokrovsk e possivelmente alguns chegaram depois. As 249 baixas russas, relatadas de 2 a 4 de novembro, fazem sentido. Quase todos os infiltradores estão sendo eliminados antes de realmente estabelecerem posições. O relatório do The Guardian traz mais declarações de Sirski, que afirma que Pokrovsk está sob pressão de milhares de soldados inimigos. A Rússia não está aproveitando esses números. Pokrovsk segue sem cerco e a Ucrânia mantém a logística na cidade apesar dos ataques russos. Com as forças especiais envolvidas, a defesa ucraniana em Pokrovsk será mais organizada e apta a eliminar unidades russas de infiltração. Essas forças já podem estar agindo. A Ucrânia conquistou uma grande vitória em sua batalha tanto por Pokrovsk quanto contra a propaganda russa. Em 5 de novembro, o Kiev Independent noticiou que forças ucranianas garantiram a segurança do Conselho Municipal de Pokrovsk e hastearam a bandeira nacional. O 425º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia conduziu a operação, levando o Telegram a exclamar: soldados do Regimento Skel devolveram a bandeira ucraniana ao prédio do Conselho Municipal, em Pokrovsk. A mesma brigada também publicou um vídeo no YouTube, onde explica a operação e mostra imagens do assalto ao prédio e do hasteamento da bandeira. Curiosamente, o vídeo revela que o contra-ataque não saiu totalmente como planejado. Um drone russo atingiu um veículo militar ucraniano durante a operação, ferindo levemente um soldado. O comandante do 1º Batalhão de Assalto do 425º Regimento afirma que esse soldado ajudou a concluir a operação. O comandante Baiter recusou a evacuação, afirmando que completaria a missão. Ele chegou ao alvo e hasteou a bandeira. O KR, informado, divulga relatório parecido. Membros da principal diretoria de inteligência da Ucrânia chegaram a Pokrovsk e unidades ucranianas na cidade estão sendo reforçadas. Enquanto conversamos, a Ucrânia parece estar se preparando para uma luta muito mais difícil. Mas, novamente, a realidade é que essa luta em particular ainda não está acontecendo. Pokrovsk não está cercada, mas pode ficar. A Ucrânia enfrenta pequenos grupos russos que se escondem e esperam o melhor após entrar na cidade. Isso não é domínio russo, é um convite para a destruição ucraniana. Há mais uma prova de que a Rússia mente sobre o cerco de Pokrovsk. A ABC da Austrália noticiou que Zelensky disse em 3 de novembro que cerca de 300 soldados russos estavam em Pokrovsk. Esses soldados não fizeram nenhum avanço significativo desde que entraram na cidade. Em Kupiansk, onde Putin diz que a Ucrânia deveria evacuar, há só 60 soldados. Não são forças para tomar cidades, mas grupos de infiltração. Putin usa isso para criar uma narrativa de dominação russa, mesmo com soldados desses grupos mortos por defensores ucranianos. Então, o que podemos concluir de tudo isso? Existem dois lados em toda a história, e a Rússia parece não estar sendo verdadeira. É inegável que Pokrovsk está em apuros. Siersky afirma que a Rússia enviou milhares de soldados para tomar a cidade. As afirmações de Sônico sobre os soldados serem, em sua maioria, recrutas sem experiência, evidenciam o nível das forças usadas pela Rússia. Como de costume, tudo se resume a números. Embora esses números não estejam sendo usados, soldados russos invadem Pokrovsk em pequenos grupos e geralmente morrem logo após os ataques frontais. Sobre as alegações de cerco, a Rússia confirma e a Ucrânia nega. É difícil saber quem fala a verdade. O uso do termo zonas cinzentas pelo Deep State para áreas próximas a Pokrovsk indica que a Rússia não controla totalmente os arredores da cidade, ao contrário do que deseja aparentar. Os combates em Bukrovsk seguem intensos. Se o que Putin diz sobre o cerco for verdade, a Rússia deve pressionar sua vantagem em Pokrovsk. Com milhares de soldados, não só algumas centenas infiltradas na cidade, surgem duas perguntas. Por que a Ucrânia precisa manter Pokrovsk? E será que vai conseguir repelir os avanços mais recentes da Rússia? Em termos de necessidade, Pokrovsk é uma das cidades mais importantes da região de Donetsk, que Putin quer controlar. A BBC explica em artigo de 5 de novembro que Putin pressiona Pokrovsk desde a queda de Avdiivka em fevereiro de 2024.
Há mais de um ano e meio, a Rússia tenta sem sucesso tomar Pokrovsk e só agora se aproxima de ter êxito. A Ucrânia deve resistir, pois a queda de Pokrovsk pode gerar efeito dominó. Se Pokrovsk cair, defender Mirnarad será quase impossível e as tropas russas poderão focar na batalha. Para Konstantinivka, ao nordeste, e o restante das chamadas cidades do Cinturão Fortaleza, Druskivka, Prematorsk e Sloviansk. Segundo a BBC, a Ucrânia perderia um centro logístico essencial para abastecer soldados nesse cinturão fortaleza. No entanto, perder Pokrovsk também não significa o fim da defesa ucraniana em Donetsk. Será um golpe duro, mas a Ucrânia pode recuar para linhas defensivas em Donetsk. Pokrovsk. A queda seria o ápice de quase 2 anos de esforço russo com pouco ganho territorial. Depois, Putin enfrentaria outras cidades do cinturão de fortalezas reforçadas pelos defensores de Pokrovsk em retirada. Pode demorar anos para a Rússia conquistar Donetsk, mesmo se a Ucrânia perder Pokrovsk. A BBC informa que o Instituto para o Estudo da Guerra afirma que a Rússia não tem como penetrar rapidamente o cinturão de fortalezas. A queda de Pokrovsk prejudicaria a Ucrânia, mas não significaria o fim da guerra. Isso nem encerraria o conflito em Donetsk, já que a Rússia teria perdido dezenas de milhares de soldados e milhares de equipamentos para conquistar a cidade. Então, temos uma ideia do que acontece a seguir se Pokrovsk cair. Mas será que isso vai acontecer? A resposta depende de quem você perguntar. Segundo a Deutsche Welle, soldados ucranianos afirmam que a Rússia está gradualmente cortando as linhas logísticas que sustentam as defesas de Pokrovsk. Conseguir acesso às posições é muito difícil. Só restam 1 ou 2 rotas terrestres, sendo que uma está sempre sob bombardeio, relatou um piloto ucraniano. A France 24 também diz que a Ucrânia está tendo dificuldades para manter Pokrovsk, porque ainda não se adaptou totalmente às táticas de infiltração que mencionamos anteriormente. Os reforços e adaptações citados no vídeo permitiriam à Ucrânia combater a estratégia russa de enviar pequenos grupos de infantaria para Pokrovsk. Resta saber se a adaptação ucraniana será rápida para evitar a queda da cidade. Uma coisa é certa, drones sozinhos não conseguem segurar Pokrovsk. Em 5 de novembro, a Reuters falou com Rus, comandante de drones, que afirmou que soldados a pé decidiriam o destino de Pokrovsk. Apesar da importância dos drones na defesa da cidade, é o soldado de infantaria que define nossa posição, não um drone no céu. A mensagem dele é clara. A Ucrânia precisa de mais soldados em Pokrovsk. Novos reforços estão chegando. Alguns analistas acham prematuro falar da queda de Pokrovsk. Segundo Sam Kiley, editor de assuntos mundiais do Independence, mesmo se a cidade cair, a Ucrânia reserva surpresas desagradáveis para a Rússia. A paisagem atrás das linhas de frente ucranianas foi preparada para uma retirada de combate pelas forças principais. Milhares de quilômetros de trincheiras, barreiras, armadilhas para tanques e labirintos de arame farpado foram instalados. Sem dúvida, campos minados secretos permanecem atrás dos bunkers para operações atrás das linhas, e uma mira meticulosamente calibrada fará com que a próxima fase da Rússia seja mais uma seção no moedor de carne da frente oriental da Ucrânia. Kiley escreve: por enquanto, Pokrovsk não está cercada. Se isso ocorrer, o plano da Ucrânia será resistir. Uma retirada rápida de uma cidade, que segundo David Axe, custou à Rússia mais de 10.000 soldados. E aqueles soldados que sobreviverem não poderão saborear a vitória por muito tempo. Putin vai forçá-los a avançar, direto para as defesas brutais que a Ucrânia preparou para eles atrás da linha de Pokrovsk. Nos últimos meses, a Ucrânia tem mirado no petróleo e gás russos, e isso tem funcionado. Refinarias russas pegam fogo após repetidos ataques de drones da Ucrânia, que também atinge portos e infraestrutura de transmissão de petróleo. Mas agora a Ucrânia está pronta para fazer mais. Ela não vai tentar consertar algo que não está quebrado. Os ataques ucranianos às refinarias continuarão, mas agora com uma nova estratégia que expõe e desfavorece a Rússia. Tudo se resume a uma mercadoria essencial para qualquer país: eletricidade. Em 5 de novembro, Stefan Korchak, do Kiev Post, revelou que a Ucrânia expandiu seus ataques de longo alcance contra a Rússia. Antes focada em refinarias e navios de guerra no Mar Negro, a Ucrânia agora mira na rede elétrica russa.
O objetivo, diz Korchak, é causar apagões massivos em toda a região oeste e sul da Rússia. Esses apagões deixariam os russos no escuro e poderiam impedi-los de aquecer as casas. O que significaria que a Ucrânia está finalmente usando uma tática contra a Rússia que Vladimir Putin tem usado para prejudicar a Ucrânia desde que lançou sua invasão. O primeiro passo desse plano de apagão é simples. Destrua o máximo de subestações elétricas e transformadores acessíveis aos drones e mísseis da Ucrânia. Como o Korchak coloca, numa tentativa de quebrar a rede elétrica da Federação Russa e mergulhar a indústria e as cidades em apagões, a Ucrânia está realizando uma campanha de bombardeios contra o Kremlin. A infraestrutura de petróleo e gás se expandiu para subestações e transformadores elétricos no sul e oeste da Rússia. Por que escolher esses dois equipamentos? Ambos são essenciais para garantir a transmissão de eletricidade por toda a Rússia. A Rede Nacional do Reino Unido explica o papel que uma subestação desempenha nas redes complexas, mantendo as luzes acesas em um país. Ela afirma que subestações elétricas convertem eletricidade em várias voltagens. É crucial manter a eletricidade circulando pelo país para distribuí-la às regiões e propriedades locais. Dentro das subestações, há transformadores especializados que trocam a voltagem. Geralmente, há dois tipos de subestações em uma rede elétrica. Subestações de transmissão são pontos de entrada da eletricidade na rede de transmissão. Elas geralmente estão localizadas próximas às principais fontes de energia e servem como pontos de junção pelos quais diferentes circuitos elétricos que cruzam o país se conectam uns aos outros. O outro tipo de subestação faz a distribuição. Essas subestações normalmente reduzem a tensão da eletricidade transmitida para torná-la utilizável antes de entrar em casas, empresas e qualquer outro lugar em uma região que necessite de eletricidade. Sem elas, a eletricidade transmitida pelo país teria uma tensão tão alta que qualquer coisa conectada poderia ser danificada. Se você ligou um aparelho de baixa tensão em país de tensão alta, provavelmente viu o resultado: estalos, quebras e até queima. Já explicamos a função dos transformadores. Esses dispositivos ficam nas subestações e são essenciais para a troca de tensão. Pense neles como conversores que tornam a eletricidade utilizável pelo público em geral. Transformadores costumam aumentar a tensão e diminuir a corrente. Corrente alta causa mais perda de calor ao passar eletricidade pelo cabo. Mesmo no nível mais básico, perder um transformador geraria prejuízo financeiro, ainda que mínimo na guerra. Mesmo assim, esses dois dispositivos são essenciais para a infraestrutura energética russa. Sem eles, várias regiões da Rússia ficam sem eletricidade, o que nos remete à nova estratégia da Ucrânia. Atacar as instalações russas que geram eletricidade está fora de questão para a Ucrânia. Essas instalações costumam ser bem protegidas, aumentando a chance dos drones da Ucrânia serem abatidos. A Rússia gera cerca de 18% de sua eletricidade com energia nuclear e planeja aumentar esse percentual no futuro. A Ucrânia não pode justificar causar uma catástrofe nuclear para provocar apagões na Rússia. Ela atinge subestações e transformadores, elos-chave que distribuem eletricidade na rede da Rússia. A Ucrânia tem atacado essas áreas da infraestrutura com frequência e intensidade nas últimas semanas. O ataque mais recente desses foi relatado por Militeny em 5 de novembro. Relata que drones da Ucrânia atacaram a subestação de alta tensão Vladimirskaya, na região de Vladimir, na noite de 4 para 5 de novembro. Vídeos da cena do ataque indicam que a Ucrânia obteve um acerto direto. Um dos vídeos compartilhados por Militeny parece ser uma gravação de um dos drones da Ucrânia atingindo a subestação. Ouvimos o zumbido do drone ao fundo, seguido por uma explosão atrás de uma cerca, que presumivelmente protege a subestação. Há um grande motivo pelo qual a Ucrânia atingiu essa subestação, como Militeny explica. A subestação Vladimirskaya é uma das principais da região, com capacidade instalada de cerca de 4.010 MVA. A subestação é fundamental, com várias linhas de 110 a 750 kV conectando-se e abastecendo a rede regional. Segundo o portal, seu funcionamento estável garante a confiabilidade e o equilíbrio do sistema elétrico da Rússia. Acrescenta que esta não é a primeira vez que a Ucrânia atinge essa subestação em particular, já que ela também foi atacada em 31 de outubro.
Se a Rússia tivesse conseguido consertá-la em menos de uma semana, a Ucrânia teria simplesmente forçado os trabalhadores do país a voltarem para onde tinham acabado de sair. O Kiev Post fornece mais alguns detalhes, observando que parece haver muito poucas defesas aéreas russas protegendo a subestação vulnerável. Os drones ucranianos enfrentaram apenas fogo antiaéreo leve e disperso. Destacamos antes que a Ucrânia talvez não consiga atacar instalações elétricas russas. As defesas fracas na subestação Vladimirskaya explicam por que ela está atacando esses pontos da rede elétrica russa. São mais fáceis de atacar, e a Ucrânia tem os mesmos resultados. A perda da subestação também afetará milhares de pessoas, destaca Korchak no Kiev Post. Ele diz que a subestação transfere eletricidade da usina hidrelétrica Volga da Rússia, da usina nuclear Kalinin e da usina Kostroma, que utiliza gás natural para gerar eletricidade. Diversas usinas enviam eletricidade para uma só subestação. Graças a Vladimirskaya, as regiões de Vladimir e Ivanovo têm eletricidade. Toda a população pode ser afetada. Pelo menos 750 mil. A subestação Vladimirskaya também abastece a rede elétrica da Grande Moscou. Korchak diz que a Ucrânia provavelmente usou drones Bobber de longo alcance no ataque à subestação Vladimirskaya. Esse drone, que fez seu primeiro voo em 2023, é usado principalmente pela principal diretoria de inteligência da Ucrânia. Foi um dos primeiros drones de destaque no país. Seu alcance varia de 600 a 1.000 quilômetros ou 370 a 620 milhas, conforme a variante. O Bobber também transporta uma carga KZ-6 feita para perfurar superfícies reforçadas e blindadas. Em julho, a Ucrânia atualizou o drone com um sistema de controle que permite operá-lo por visão em primeira pessoa. Por que o Bobber, também chamado de Castor, está sendo usado nesse tipo de ataque de precisão? A Rússia não se importa com o que a Ucrânia usou, ela se importa com a subestação devastada que agora precisa reparar. É evidente porque Vladimirskaya foi alvo da Ucrânia em 30 e 1 de outubro e 5 de novembro. Como dissemos no início, esses ataques às subestações são parte de uma nova estratégia. Mas tem que haver mais, e há muito mais. Militani ressaltou que o ocorrido com uma das principais subestações da Rússia em 5 de novembro não foi um caso isolado. 2 dias antes, o veículo informou que a Ucrânia realizou 15 ataques em 15 dias ao sistema elétrico russo, derrubando 4% da geração de energia. Acreditamos que o ataque a Vladimirskaya soma 16 ataques em 17 dias, ou talvez 16 em 16, já que começou na noite de 4 de novembro. A Ucrânia está atacando a rede elétrica russa, trazendo resultados. O ataque a Vladimirskaya, em 30 e 1 de outubro, deixou 30 mil russos sem eletricidade e reduziu em 10% a voltagem em Moscou. Em Nizhny Novgorod, onde a Ucrânia atingiu a subestação Arzamatskaya, 50 mil consumidores ficaram sem eletricidade. O ataque também teve objetivo militar, pois as fábricas locais de munição reduziram a produção em 25%, segundo a Militeni. Ataque em Voronezh deixou 15 mil sem energia e tirou 40% das redes móveis do ar. Novamente, vemos dezenas de milhares de russos ficando sem eletricidade todos os dias. E tudo isso graças à nova estratégia da Ucrânia, como já sugerimos ao comentar sobre as redes móveis. Os ataques da Ucrânia não estão apenas causando apagões. No Donbás ocupado, um ataque ucraniano a uma subestação própria reduziu em 50% o abastecimento de água e causou apagões regionais. Aeroportos de Rostov ficaram sem energia, impedindo decolagens em outro ataque. Fica claro que esses ataques às subestações e transformadores visam fins militares e causar sofrimento à população civil. A Ucrânia quer trazer a realidade da guerra para o povo russo com esses ataques. Mas também usa esses ataques para enfraquecer as forças russas na linha de frente e atrás dela. Korchak apresenta uma visão mais ampla dos ataques às subestações em seu artigo no Kiev Post. Ele afirma que o veículo considerou ataques da Ucrânia durante quase um mês, não só nos últimos 15 dias. Os resultados indicam que a nova estratégia da Ucrânia está consolidada. Desde 13 de outubro, segundo o Kiev Post, ucranianos lançaram ao menos 29 ataques à infraestrutura elétrica na Rússia ou em áreas ucranianas ocupadas.
Ataques miravam partes inflamáveis de estações de transformadores para causar incêndios, segundo Korchak. E é aqui que começamos a ver a transformação, ou talvez mais precisamente, a evolução da estratégia de drones de longo alcance da Ucrânia. Como dissemos no início, a Ucrânia passou agosto, setembro e outubro atacando a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Vamos falar da eficácia desses ataques em breve, mas o principal é lembrar que esse tipo de ataque foi prioritário. Como sabemos? Korchak diz que em agosto e setembro, drones ucranianos atacaram a rede elétrica russa só 10% das vezes. A maioria dos drones focou nas refinarias citadas, unidades militares e produção russa. Mas entre 13 de outubro e hoje, Korchak identificou uma mudança. A Ucrânia realizou 76 ataques durante esse período, sendo que 29 deles atingiram a infraestrutura da rede elétrica. Agora, mais de um terço dos drones da Ucrânia atingem subestações e transformadores, contra 10% há poucos meses. Isso sugere que a Ucrânia elevou a infraestrutura da rede elétrica em sua lista de prioridades. Isso não quer dizer que ela esteja desistindo. Dos 76 ataques à rede elétrica, 29 foram às refinarias, restando 47 ataques a refinarias e outros alvos que a Ucrânia priorizava antes de outubro. O que estamos dizendo aqui é que a Ucrânia parece ter estabelecido um padrão básico em relação aos seus ataques às refinarias. E agora está aumentando esses ataques com mais investidas contra as subestações da Rússia. Isso vai prejudicar a Rússia. Essa dor será sentida pelos cidadãos que já sofrem com os ataques da Ucrânia às refinarias russas. Segundo a United 24, entre janeiro e outubro de 2025, a Ucrânia atingiu 21 das 38 principais refinarias de petróleo da Rússia. Realizou 48% mais ataques bem-sucedidos ao setor de refino russo do que em todo o ano de 2024. E ainda faltam alguns meses para que possa atingir mais. Muitas das refinarias que a Ucrânia está mirando estão sendo atingidas várias vezes em rápida sucessão. Isso é uma estratégia proposital, feita para dificultar muito que a Rússia conclua os reparos necessários para colocar as refinarias de volta em funcionamento. Online, vemos ecos do ataque à subestação Vladimirskaya. A Ucrânia atingiu o local 2 vezes em uma semana. Os ataques às refinarias indicam o plano para a estratégia de longo alcance da Ucrânia, retomando o impacto das investidas ucranianas nesses locais. A United 24 Media afirma que, até o final de outubro, a Rússia perdeu quase 40% de sua capacidade de refino, resultando em menor produção de combustível. Refinarias transformam petróleo bruto em produtos como gasolina e diesel. Essa perda de oferta levou a aumentos nos preços dos combustíveis em toda a Rússia, junto com quedas acentuadas na quantidade de combustível que a Rússia está vendendo. As exportações pelo Mar Negro e de Azov caíram 232% em setembro em relação ao mês anterior. Então, as greves nas refinarias estão atingindo Putin no bolso. Mas o verdadeiro perigo dessas greves, quando se trata do poder do líder russo, vem do impacto que elas estão tendo sobre os cidadãos da Rússia. Além dos preços mais altos, civis em partes da Rússia agora enfrentam limite na compra de gasolina. O Insider explica mais em uma matéria de 3 de novembro, onde destaca a dimensão da escassez de gasolina na Rússia. As greves ocorreram durante alta demanda e manutenções em refinarias russas, causando forte escassez de gasolina no país, segundo o veículo. As interrupções no fornecimento de combustível atingiram quase 60 regiões russas, sendo a Crimeia anexada a mais afetada pela escassez. As autoridades limitaram a 20 litros por pessoa, causando pânico, filas e furtos de combustível. Autoridades locais congelaram os preços por 30 dias. A falta de combustível deve persistir. Na verdade, os ataques às refinarias da Ucrânia estão causando ainda mais danos. Em 4 de novembro, o Moscow Times informou que a Rússia pode enfrentar grandes problemas no mercado de combustível de aviação, devido aos meses sem gasolina pós-ataques da Ucrânia às refinarias. A Rússia reagiu à falta de gasolina, afrouxando exigências sobre produtos das refinarias para tentar estabilizar o mercado interno. Essas restrições permitem que refinarias produzam diesel de inverno, misturando querosene ao diesel de verão. Segundo o sócio-gerente da Prolium, maior fornecedora privada de combustível da Rússia, a medida afeta o combustível de aviação.
Maxim Dyatchenko afirma que novos riscos afetarão a aviação devido à decisão da Rússia, provavelmente elevando os preços do combustível. A cada solução, a Rússia cria novos problemas, resultado da estratégia de longo alcance da Ucrânia. Nos últimos meses, o povo russo está lidando com a escassez de gasolina, agravada pelo aumento dos preços. Logo, eles podem notar aumento nas passagens aéreas. Se Dyatchenko estiver certo, a Ucrânia já causou muitos problemas à Rússia com sua estratégia nas refinarias. E agora, você pode adicionar o aumento no número de ataques às subestações à equação. Com os apagões, esses ataques estão causando problemas em toda a Rússia. Em breve, muitos no país podem enfrentar crises de aquecimento, iluminação e combustível. É toda uma pressão se acumulando. A Ucrânia espera que essa pressão recaia sobre Putin, por ter iniciado a guerra no país. O detalhe extra dessa história é que a Ucrânia também parece estar buscando uma certa vingança contra a Rússia, com seus ataques às subestações. A Rússia ataca a infraestrutura energética da Ucrânia todo o inverno desde o início da guerra, inclusive em 2025. Desde outubro, segundo Korchak, os ataques aéreos russos passaram a focar subestações ucranianas. Kiev, Kharkiv, Dnipro, Poltava e outras regiões já sentiram os impactos. Agora, a Ucrânia apenas devolve à Rússia seu próprio remédio. O presidente Volodymyr Zelensky deixou isso claro em um vlog em 6 de outubro. Zelensky disse que os russos não compreendem o custo dos apagões e das dificuldades enfrentadas pelo povo ucraniano na guerra. Ele disse que a Rússia deve pagar por essas ações e que a Ucrânia reage atingindo alvos militares e instalações de energia que vendem seus recursos energéticos. A Rússia vende seus recursos energéticos e depois usa esse dinheiro exclusivamente para a guerra. É por isso que a Ucrânia está tomando medidas absolutamente justas. O objetivo da Ucrânia, como já dissemos, é causar apagões no sul e oeste da Rússia. Se atingir Moscou, como em 1º de novembro, quando drones ucranianos deixaram a capital da Rússia às escuras, melhor ainda. Apenas essa cidade registra quedas de temperatura de até 14 graus Fahrenheit no inverno, bem abaixo de zero. É o tipo de frio que nenhum russo quer enfrentar sem eletricidade. A questão é, quem vai ceder primeiro nessa disputa das redes elétricas? Talvez seja a Rússia. Segundo a Medusa, em artigo de outubro sobre apagões entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia aprendeu com ataques russos anteriores. Este ano, a Ucrânia está mais preparada para novos ataques, com geradores, baterias e equipes de reparo, graças ao apoio ocidental e à experiência anterior. Basicamente, eles fizeram o que podiam para se preparar para a próxima tentativa da Rússia de interromper a rede elétrica, relata o veículo. A Rússia intensificou seus ataques, o que pode causar problemas. No entanto, há uma pergunta que Medusa não responde. Quão pronta está, supor, a Rússia para ataques ucranianos contra si mesma? Os frequentes apagões na Rússia, causados pela nova estratégia da Ucrânia, mostram que o país está despreparado. Os reparos estão sendo realizados neste momento, mas a Rússia pode em breve se encontrar em uma situação em que começa a ficar sem os componentes necessários para manter suas subestações funcionando. Se isso ocorrer, apagões temporários viram quase permanentes. Não está claro se a Rússia tem reservas suficientes para enfrentar a próxima tempestade. Enquanto isso, a Ucrânia também continuará atacando as refinarias e pode acabar focando em outros alvos nos próximos meses. Uma coisa é certa, vai ser um inverno muito desconfortável para a Rússia. Enquanto a Rússia e Vladimir Putin tentam convencer o mundo da queda iminente da Ucrânia, a realidade é diferente. O apoio à Ucrânia continua tão forte quanto antes, já que uma série de novas parcerias de defesa conjunta entre a Ucrânia e seus aliados estão surgindo. Não importa o que a Rússia diga ou faça, Putin precisa aceitar que sua guerra fortaleceu a Ucrânia e deixou a Europa mais preparada. Outro país achou um jeito de prejudicar a Rússia. A Noruega entrou na briga e lançou um plano chocante para a Ucrânia, que deixou Putin atônito e tem potencial para prejudicar seriamente a Rússia. Esse plano é um novo pacote de ajuda financeira, mas não como você imagina. Em 4 de novembro, a RBC Ucrânia informou que a Noruega está planejando destinar impressionantes 7 bilhões de dólares do seu orçamento para a Ucrânia e suas necessidades de defesa em 2026. Porém, esse dinheiro não será enviado como doação de armas, algo comum antes. Noruega e Ucrânia lançarão um programa conjunto de produção de defesa na Ucrânia,
financiado pelos noruegueses. Assim, a Ucrânia poderá construir as armas de que precisa para afastar as forças de Putin. Se esse tipo de acordo soa um pouco familiar, é porque este é o modelo dinamarquês em ação. Criado em 2024 por Dinamarca e Ucrânia, esse modelo permite que aliados apoiem a Ucrânia de forma sustentável, sem esgotar suas próprias forças armadas. Observações da Defense and Security Equipment International, Reino Unido. O modelo é simples. A Noruega seguiu e financiou diretamente empresas ucranianas para que produzam armas perto da linha de frente. Essa produção na Ucrânia evita atrasos no transporte e burocracia. Para obter as armas necessárias, a própria Ucrânia as fabrica e implanta imediatamente. Há outros benefícios no modelo dinamarquês, segundo a Defense and Security Equipment International. Além disso, reduz o ônus do treinamento associado à compra de equipamentos estrangeiros, já que os combatentes podem usar tecnologia com a qual já estão familiarizados. Observa o veículo. A Ucrânia também obtém financiamento sustentável para manter capacidades onde necessário. A Noruega não só doou à Ucrânia, mas integrou um plano maior para torná-la uma potência militar, capaz de vencer a Rússia nos próximos anos. Todas essas notícias vêm do ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal, que usou o Telegram para explicar os fundamentos do plano elaborado pela Ucrânia e pela Noruega. Shmyhal visitou a Noruega para se reunir com Thor Sandvik e comentou bastante sobre o encontro. O ministro Sandvik confirmou mais apoio à Ucrânia e anunciou 7 bilhões de dólares para a defesa no próximo ano. Agradeço ao governo e ao povo da Noruega pela importante doação de F-16 e apoio à aviação ucraniana. Ao participar da PURL e da Coalizão de Capacidades Marítimas, MIAL escreveu: "E isso é só o começo." Mial se reuniu com Sandvik porque a Ucrânia foi convidada para uma reunião de ministros da defesa europeus da Força Expedicionária Conjunta. Após a reunião, a Forces News informou em 5 de novembro que a Ucrânia fortaleceu seus laços com as nações do Força Expedicionária Conjunta. Essas nações treinam as forças da Ucrânia e colaboram em temas como defesa e infraestrutura, afetadas por quase 4 anos de guerra com a Rússia. O Força Expedicionária Conjunta, liderado pelo Reino Unido, reúne 10 países e atua além da Ucrânia. As notícias destacam que a reunião sobre o novo plano da Noruega também abordou a segurança no Alto Norte da Europa e no Mar Báltico. Isso é mais importante para a Ucrânia do que parece. O fato de ter sido convidada para essa reunião mostra à Ucrânia que o restante da Europa considera o país muito mais do que apenas uma nação que precisa ser salva das forças saqueadoras de Putin. A Ucrânia é um aliado importante, e a Força Expedicionária Conjunta, junto com a Europa, acredita que será essencial na defesa militar coletiva europeia. Muito após o fim da guerra com a Rússia, a reunião da Ucrânia com a Força Expedicionária Conjunta mostra que a Europa planeja um futuro com a Ucrânia soberana. E como relata o Kiev Post, a Ucrânia recebeu o status de parceira aprimorada dentro da Força Expedicionária Conjunta, tornando-se o primeiro país fora da aliança a receber esse status. Pense assim, a Força Expedicionária Conjunta é uma organização alinhada à OTAN, embora não faça parte da própria OTAN. Todos os membros da Força Expedicionária Conjunta, como Reino Unido, Noruega, Suécia, Países Baixos, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia e Islândia, também fazem parte da OTAN. A Ucrânia ser acolhida por esse grupo, basicamente, significa que está participando de discussões e planos que estão alinhados com o que a OTAN deseja alcançar. É quase como aderir à OTAN por procuração. E ser membro aprimorado da Força Expedicionária Conjunta é enorme para a Ucrânia. Isso nos leva ao novo plano da Noruega. Já explicamos o básico, mas, segundo Shmyhal, o plano tem 2 partes. Após a reunião, foi assinado um memorando sobre padrões de qualidade uniformes para produtos de defesa em nossos acordos. O ministro da Defesa da Ucrânia afirmou no Telegram que as tropas devem receber só armas de alta qualidade. Este é um primeiro passo importante para o novo plano da Noruega. A padronização dos produtos de defesa garante confiança na linha de frente, alinhando todos na construção de armas. As forças da Ucrânia não se preocupam com surpresas, como defeitos ou especificações diferentes, ao defender o país da Rússia. Shmyhal continua explicando a segunda parte do novo plano da Noruega, conforme ele afirma. Outro passo é o memorando entre empresas ucranianas e norueguesas para criar uma joint venture de defesa na Ucrânia.
Isso vai fortalecer nosso potencial de defesa. Esse é o modelo dinamarquês já citado. Mas a questão é, o que Ucrânia e Noruega vão produzir juntas? SensorNet tem ideias e fez uma reportagem sobre o novo plano. Afirma que encontros entre líderes da Ucrânia e Noruega podem indicar onde a Ucrânia gastará. Noruega destinou 7 bilhões de dólares para criar? É o que diz. Antes de Denis Shmyhal, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a Noruega em outubro para se reunir com o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre. No encontro, discutiram a cooperação em defesa entre Ucrânia e Noruega, focando em drones e mísseis. Isso é uma dica bem clara de onde os 7 bilhões de dólares da Noruega vão ser gastos. Em 2025, a Ucrânia desenvolveu novos drones e mísseis que ameaçam a Rússia. O Flamingo, um híbrido de drone e míssil, pode levar uma ogiva de 2.500 libras por até 1.900 milhas dentro da Rússia. A empresa que fez o Flamingo também criou o drone FP-2, que permite à Ucrânia atacar a retaguarda russa dentro do país. Ambas as armas dão à Ucrânia poder de fogo e flexibilidade para atacar a Rússia atrás das linhas de frente. Um palpite sugere que o dinheiro da Noruega pode impulsionar a produção dos dois. Aliás, a Ucrânia já mostra como seus drones FP-2 podem ser letais. Tem causado caos atrás das linhas de frente com seu novo drone, destruindo bases russas e estoques de munição. Confira nosso vídeo se quiser saber mais sobre as capacidades desse drone. Antes da visita de Zelensky, a Noruega e a Ucrânia também assinaram o programa Noruega Valente. Apesar de pequeno, com apenas 20 milhões de dólares, o programa apoiará startups que desenvolvem a nova geração de drones, que a Ucrânia pode usar contra a Rússia. O programa também financiará hackathons, que ajudarão os cybercombatentes ucranianos. Também vai ajudar ambos os países a criar plataformas de pesquisa que facilitem a evolução das ideias de conceitos a protótipos. Então, o plano de 7 bilhões de dólares da Noruega não surgiu do nada. É o resultado de cerca de um mês de Ucrânia e Noruega tentando descobrir como podem trabalhar melhor juntos para limitar a eficácia das forças da Rússia. Os dois memorandos que Ucrânia e Noruega aprovaram em 4 de novembro já foram assinados e selados. Não há nenhum grande debate que precise ocorrer no parlamento de nenhum dos países, nem qualquer burocracia que possa atrapalhar. Os dois países provavelmente já estão trabalhando juntos em como distribuir os 7 bilhões de dólares que a Noruega enviará para a Ucrânia em 2026. O que significa que a Rússia nem pode esperar por atrasos para impedir que o plano da Noruega se concretize. O plano já está em andamento e é tarde demais para Putin impedir isso. Como se quisesse agravar a situação da Rússia, a Noruega não está apenas ajudando militarmente a Ucrânia. Em outro pacote de financiamento, foram destinados dólares dos Estados Unidos, 150 milhões, para gás e ações de segurança energética na Ucrânia. Isso é o que afirma o RBC Ucrânia, que noticiou esse acordo em 22 de outubro. Segundo o veículo, a Noruega enviará esses fundos pela União Europeia. Eles chegam em boa hora, enquanto a Ucrânia se prepara para mais um inverno difícil de combates com a Rússia. Por que o inverno será difícil para a Ucrânia? Stora sugeriu a resposta em comentários ao assinar o acordo de ajuda humanitária. A Ucrânia enfrenta outro inverno difícil e energia instável, afirmou o primeiro-ministro da Noruega. Noruega e União Europeia reforçam ações para garantir energia a famílias, empresas e instituições ucranianas. Esses esforços são essenciais para os ucranianos e para o funcionamento do país. É a parte sobre o fornecimento de energia da Ucrânia ser instável que merece mais atenção nesses comentários. Putin fez da destruição da infraestrutura energética da Ucrânia neste inverno a missão da Rússia. Na verdade, a Rússia tem atacado a infraestrutura energética da Ucrânia todos os anos desde a invasão, o que faz sentido de uma perspectiva puramente baseada em causar danos. O Comitê Internacional de Resgate afirma que as temperaturas na Ucrânia podem atingir nem Celsius, bem abaixo de zero. Putin explora isso, destruindo a infraestrutura ucraniana que permite aos civis aquecer suas casas no inverno. Isso é terrorismo tático, projetado para minar o moral do ucraniano comum. Se Putin conseguir o que quer, pode até matar os mais vulneráveis ao frio. Para executar sua estratégia, Putin fez ataques aéreos regulares à Ucrânia.
O mais recente desses ataques ocorreu em 2 de novembro, quando a Euronews noticiou um ataque russo com drones e mísseis que matou 2 ucranianos diretamente e causou danos tanto a edifícios residenciais quanto à infraestrutura civil. Esse ataque foi relativamente pequeno, em comparação com outros que a Rússia já lançou no passado, embora ainda tenha incluído 79 drones e um par de mísseis balísticos Iskander-M. Mesmo assim, os ataques deixaram 60 mil pessoas sem energia apenas em Zaporizhia, segundo a Euronews, além de causarem vários feridos além das mortes que já mencionamos. A Ucrânia enfrentará isso durante todo o inverno. Futuros ataques russos à infraestrutura energética do país devem usar mais drones e mísseis. A Noruega reconhece o risco à segurança energética da Ucrânia. Tanto as Nações Unidas quanto a Agência Internacional de Energia ou Agência Internacional de Energia disseram isso em relatórios separados em outubro. A primeira afirma que, em 2025, as mortes de civis por ataques aéreos russos aumentaram 30% em relação a 2024. Isso mostra que esses ataques estão mais intensos e frequentes. Ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia podem causar nova crise e mais mortes civis, diz a Organização das Nações Unidas. A Agência Internacional de Energia também tem uma visão sombria sobre o futuro da Ucrânia no inverno de 2025. Ela publicou em 22 de outubro uma análise dizendo que a Ucrânia precisa adotar medidas para proteger sua infraestrutura energética. Neste inverno, se quiser evitar desafios sérios, as recomendações da Agência Internacional de Energia incluem reforçar as defesas ao redor da infraestrutura, o que pode ser uma possibilidade concreta, já que a Ucrânia recebeu mais sistemas de defesa aérea Patriot da Alemanha no início de novembro. A Agência Internacional de Energia diz que a Ucrânia deve aprimorar o fornecimento de equipamentos para agilizar reparos e descentralizar parte da infraestrutura energética. São essas duas últimas medidas que os 150 milhões de dólares em ajuda da Noruega vão cobrir parcialmente. Então, Putin agora está diante de uma situação em que a Noruega reforçou seu apoio militar à Ucrânia, além de fazer sua parte para melhorar a situação energética do país durante o inverno. A Rússia vai continuar atacando a energia da Ucrânia, é claro. Mas apoio assim pode reduzir o impacto da estratégia da Rússia de causar danos máximos à Ucrânia nos próximos meses. O novo plano da Noruega também faz parte de um esforço mais amplo para integrar a Ucrânia ainda mais ao paradigma de segurança europeu. E isso destaca como o país agora está construindo laços diretos de defesa com seus parceiros, em vez de apenas depender deles para receber ajuda. O nariz da Rússia já está sangrando graças aos golpes que a Noruega acabou de desferir. Mas um cruzado de acompanhamento também pode estar no futuro da Rússia, além do que a Noruega anunciou recentemente. Crescem os pedidos para que o país use seu grande fundo soberano para ajudar a Ucrânia em sua crise financeira. A economia da Ucrânia está enfrentando dificuldades após quase 4 anos de guerra com a Rússia. A redação europeia informa que um funcionário central da União Europeia acredita que a Ucrânia pode ficar sem recursos para se manter e se defender da Rússia. No primeiro trimestre de 2026, já há ideias para resolver essa situação. A União Europeia avalia conceder empréstimo à Ucrânia, usando como garantia dólares dos Estados Unidos, 160 bilhões em ativos russos congelados por seus membros. No entanto, a ideia está sendo travada pela burocracia e ainda está em debate. É aí que a Noruega pode entrar em cena. O Euractiv relata que a Noruega é tão rica que possui um fundo soberano de 2 trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhão, não bilhão. E há várias vozes importantes dentro da Noruega dizendo que já está na hora do país assumir uma postura mais ativa. Usar esses fundos para apoiar a Ucrânia, garantindo o empréstimo que a União Europeia planeja conceder com ativos russos congelados. Segundo o Euractiv, 5 partidos noruegueses, incluindo 3 que apoiarão o próximo governo do primeiro-ministro, defendem que a Noruega use seu grande fundo de riqueza para apoiar a Ucrânia. Stora teria ordenado uma revisão interna sobre como a Noruega pode usar seu fundo soberano para apoiar a Ucrânia, garantir que o empréstimo da União Europeia se concretize, mas ainda não há acordo. A Noruega tem recursos suficientes para ajudar com empréstimos de ativos congelados. Também parece haver um grande apoio para essa ideia dentro da própria Noruega. Mas, por enquanto, tudo o que Ucrânia e Rússia podem fazer é esperar.
Se a Noruega financiar os empréstimos da União Europeia, a situação da Ucrânia melhora muito. Seus problemas financeiros estariam resolvidos no futuro próximo. Enquanto Putin espera pelo colapso da resistência ucraniana por causa da crise econômica, a Noruega pode dar um golpe devastador nele. Aqui, a Ucrânia vai estar na esperança de que já esteja se preparando para atacar. Também precisamos considerar o que todo esse apoio da Noruega, tanto o confirmado quanto o potencial, significa para a Rússia. Já debatemos a maior cooperação entre Ucrânia e aliados. Para Putin, essa cooperação é o oposto do que ele deseja na Europa. Putin planejou iniciar a guerra para dividir as potências europeias capazes de detê-lo. Como Bloomberg afirmou em outubro de 2024, da Bielorrússia ao norte até Moldávia ao sul, a Rússia trava uma batalha para enfraquecer a influência dos Estados Unidos, da América e Europa. Para o Kremlin, trata-se de restaurar o controle na periferia ocidental da Rússia, criando uma zona de proteção contra o Ocidente e dividindo a Europa. A união dos países europeus em defesa com a Ucrânia não integra um plano que está rapidamente ruindo para o presidente da Rússia. Talvez o mais preocupante para Putin seja que a Noruega mostrou que suas táticas de intimidação não funcionam com os noruegueses. Putin usou o poder militar e econômico da Rússia para ganhar influência. Mas tudo o que ele fez na Noruega foi reforçar que o país deve se preparar para um possível conflito com a Rússia, enquanto apoia o único país que hoje impede Putin. Além de novos acordos de ajuda, a Noruega está restaurando e construindo abrigos antiaéreos em seu território, se preparando para possível conflito com a Rússia. Segundo o político, em janeiro foi informado que a Noruega iniciou a construção de abrigos para qualquer novo complexo de apartamentos que seja maior que 1.000 metros quadrados, ou cerca de 10.760 pés quadrados. Esses abrigos se somarão aos que a Noruega construía em complexos residenciais até 1998, quando cessou. A Noruega mostra à Rússia que está pronta para desafiar o blefe de Putin sobre ameaças. Falando em ameaças, foi há apenas alguns meses que a Rússia fez outra ameaça à Noruega. Em agosto, o Moscow Times afirmou que a Rússia ameaçou proibir navios de pesca noruegueses em resposta às sanções da União Europeia à pesca russa. Putin pode ver isso como uma maneira da Rússia controlar o Mar Báltico. Mais provável é que isso tenha sido uma tentativa de Putin de dizer a um país com um fundo soberano de dólares dos Estados Unidos, 2 trilhões, que ele irá prejudicá-lo financeiramente se não fizer o que ele quer. A ameaça falhou. A Noruega manteve o apoio às sanções da União Europeia. Em vez disso, a Noruega reforçou seu apoio à Ucrânia ao apresentar um plano abrangente que pode tornar a Ucrânia mais perigosa para a Rússia do que nunca. E se os apelos para liberar os 2 trilhões de dólares da Noruega forem atendidos, Putin pode descobrir em breve que suas ameaças não fizeram nada além de despertar. Um gigante econômico adormecido, a Rússia está à beira de um colapso total. Sua economia desmorona, indústrias falham e o povo fica mais inquieto, desesperado e indignado com o estado do país. Agora, até mesmo os próprios especialistas russos estão soando o alarme, prevendo as reais possibilidades de guerra civil, colapso político e completo caos em todo o país. E como um navio afundando que já tomou muita água, não há nada que possa impedir o iminente e miserável fim desta nação que já foi orgulhosa. Quem acompanha de perto a situação na Rússia já sabe dos muitos problemas que o país enfrenta hoje. Jornalistas ocidentais, mídia e analistas militares discutem essas questões de forma recorrente. Na Rússia, no entanto, o tom tende a ser bem diferente. Lá, jornais, emissoras de televisão e especialistas oficiais frequentemente recebem ordens, instruções ou são pressionados de outras formas a seguir a linha do Kremlin e repetir a propaganda de Putin. Negar os fatos e distorcer a narrativa, de qualquer forma que consigam, para mostrar a Rússia da melhor maneira possível o tempo todo. Isso já foi visto várias vezes ao longo da guerra até agora. Quando a Rússia sofre qualquer tipo de derrota militar ou perda embaraçosa, isso é encoberto. Quando ela tem uma pequena vitória no campo, isso é superestimado. Repetidas vezes, os oficiais e veículos de mídia da Rússia distorcem a história para atender aos seus próprios interesses, controlando a opinião pública por meio de mentiras e falsidades. Nunca admitindo que as coisas vão mal ou que seu líder Vladimir Putin possa ter errado. Aos poucos isso está começando a mudar.
No início deste ano, autoridades russas em posições de poder e autoridade começaram a admitir abertamente os grandes problemas que o país enfrenta. Elvira Nabiullina, por exemplo, a governadora do Banco Central da Rússia, anunciou no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em junho, que a economia russa estava ficando sem recursos. Mais ou menos na mesma época, no mesmo evento, o ministro da Economia do país, Maxim Reshetnikov, admitiu que a Rússia estava à beira de uma transição para a recessão. Até mesmo o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, compartilhou uma avaliação sombria da situação financeira em deterioração do país em agosto, observando que a maioria dos governadores regionais tem dificuldade para fechar seus orçamentos para 2025, acrescentando que os lucros das empresas caíram. As exportações de produtos importantes diminuíram e a economia está lutando para se manter à tona. Agora, outro especialista russo está indo muito, muito além, revelando toda a extensão feia das inúmeras crises que seu país enfrenta atualmente, e pedindo uma ação imediata para evitar problemas ainda mais graves, como uma guerra civil e a desumanização da sociedade russa. O especialista em questão é Alexander Karichev, chefe da Diretoria Presidencial para Monitoramento e Análise de Processos Sociais. Karichev publicou recentemente um artigo na revista Russa Estado, da Academia Presidencial Russa de Economia Nacional e Administração Pública. E para o projeto DNA da Rússia. Neste artigo, Karichev destacou 5 grandes desafios que o país enfrenta hoje. Apesar de parte do raciocínio e das respostas dele serem questionáveis, ele ainda levanta pontos relevantes. Aqui está uma análise mais detalhada dos 5 desafios que ele destaca. Primeiro, o declínio populacional. A Rússia é o 9º país mais populoso do mundo, com quase 144 milhões de habitantes. Karachev teme, porém, que o país possa começar a cair nessas classificações futuramente. O raciocínio de Karachev para isso está de acordo com o que se poderia esperar de um funcionário do Kremlin. Ele diz que a despovoação é um problema global causado pelo experimento globalista, comparando a um vírus que afeta o pensamento com uma construção inadequada. Ele cita as mulheres na China como exemplo, alegando que as mulheres nas grandes cidades não querem formar famílias. Elas vivem suas vidas satisfazendo suas necessidades, buscando uma carreira. Aos 30 anos, têm um filho sozinhas ou com doador. Famílias monoparentais viraram norma. Elas têm um filho e dizem que isso já é suficiente. E o marido é um peso extra, tendo que lavar as meias e cozinhar. Ele então passa a culpar as pessoas que querem viver sem filhos ou que fazem parte da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer pela destruição do nosso povo. Antes de argumentar que a Rússia deveria responder a essas ameaças, promovendo valores familiares tradicionais e incentivando famílias numerosas. Ele acha que os filmes deveriam mostrar famílias com 3 ou mais filhos para incentivar os russos a terem mais filhos. Na realidade, a Rússia pode realmente enfrentar um problema de despovoamento, mas provavelmente tem pouco a ver com os motivos sugeridos por Karichev. Pode estar mais ligado ao fato de o país ter perdido centenas de milhares de soldados, muitos deles jovens e aptos. Poderiam ter criado famílias e contribuído de outras formas para a sociedade, se a guerra não tivesse ocorrido. Centenas de milhares ficaram feridos e terão dificuldade para retomar a vida normal, pressionando os serviços de saúde e outras infraestruturas essenciais. Estima-se que mais de 1 milhão de russos deixaram seu país quando a guerra começou. Seja por protesto, medo do futuro, pelas famílias ou por suas vidas. Um relatório da Carnegie Política, publicado em setembro de 2025, também apontou várias outras razões por trás da atual crise demográfica da Rússia. Primeiro, o país agora enfrenta uma queda ainda maior na taxa de natalidade, um agravamento da estrutura etária da população e várias consequências da guerra. Em segundo lugar, o principal amortecedor demográfico está desaparecendo. A Rússia atraiu imigrantes por 3 décadas para compensar o declínio populacional, como comprovam as evidências. Em 2024, só 122 milhões nasceram na Rússia, o menor número desde 1999. E o número de nascimentos deve cair de 3 a 5% ao ano, até pelo menos 2030.
Como o relatório mostra, a migração também caiu, o que não surpreende. Atualmente, enfrenta crise econômica, alta nos preços de itens essenciais, grande inflação e isolamento de grande parte do mundo. A Rússia raramente atrai quem procura melhor qualidade de vida. Mesmo pessoas que querem deixar para trás as nações menos prósperas da Ásia Central têm opções significativamente melhores do que a Rússia neste momento. Então, ao invés de mostrar famílias maiores em filmes, a Rússia talvez devesse olhar para resolver alguns de seus problemas mais fundamentais. O segundo grande desafio, segundo Karachev, é a chamada perda de soberania. Ele argumenta que a guerra na Ucrânia ajudou a Rússia a manter sua soberania. Por enquanto, a elite russa estava focada apenas em mandar seus filhos para estudar no exterior, criando estruturas de aposentadoria fora do país. Os mais ricos estavam na Côte d'Azur, os mais pobres em Montenegro. Ou seja, estávamos perdendo a elite. Com o tempo, perderíamos totalmente nosso potencial econômico, tecnológico e político. Para a Rússia, a operação militar especial foi uma purificação. Karachev destaca que, antes de 2022, cerca de 70% dos formandos das melhores escolas de física e matemática da Rússia iam estudar no exterior. E pouquíssimos voltavam. Ele continua argumentando que aqueles que lutam na Ucrânia ajudaram a restaurar um senso de orgulho no país, combinado com uma rejeição generalizada da globalização. Ele segue apresentando sua solução, focada em incentivar atitudes mais patrióticas entre os jovens, especialmente por meio da chamada educação patriótica. O que o restante do mundo veria como lavagem cerebral nas salas de aula apoiada pelo Kremlin. Assim como no ponto anterior, o argumento de Karachev deixa muito a desejar, mas há um fundo de verdade em sua ideia central. A Rússia pode perder sua soberania como é conhecida hoje, mas não pelos motivos citados pelo especialista. Isso pode ocorrer se várias regiões russas decidirem retomar o controle de suas terras e retirar o poder do Kremlin. Isso tem se evidenciado recentemente, com pequenos focos de rebelião surgindo em toda a Rússia, especialmente em territórios indígenas, onde sentem ter sido explorados e abusados pelas elites de Moscou por muito tempo. Em regiões como República de Sakha e Ingushétia, há rumores de separatismo, com guerrilheiros, milícias e autoridades eleitas pedindo mudanças não vistas desde a dissolução da União Soviética. O controle do Kremlin sobre essas regiões está enfraquecendo, e a Rússia moderna pode deixar de existir em breve. O terceiro desafio de Karachev é a perda da confiança pública no governo. Este é relativamente fácil de entender, pois é uma consequência perfeitamente natural e racional das ações do governo russo nos últimos anos. Antes da invasão da Ucrânia, muitos russos podiam ter reservas pessoais sobre seu presidente e outros colegas do Kremlin. Muitos também achavam que ele era a pessoa certa para liderar o país. Apesar das falhas, ele liderava a nação desde o início do milênio, e as pessoas notaram melhorias em suas vidas sob seu comando. Após a guerra, as atitudes começaram a mudar. Muitos russos têm medo de se manifestar contra o Kremlin ou de criticar abertamente Putin por medo de represálias, dada a rigidez do governo quanto a protestos ou dissidências. Os sinais mostram que grande parte da população não confia mais em Putin e muitos desejam secretamente vê-lo fora do poder. Isso ficou claro pelas milhares de pessoas que passaram o dia todo na fila para ir ao funeral do opositor de Putin, Alexei Navalny. Assim como os inúmeros russos que desafiaram as leis do Kremlin e foram às ruas marchar, levantar cartazes e demonstrar seu desprezo pela liderança do país e seu comportamento belicista. Em todos os lugares, de São Petersburgo, no oeste, a Vladivostok, no extremo oriente, os protestos aumentaram recentemente, pois as pessoas estão cada vez mais cansadas de uma guerra que muitos deles nunca quiseram desde o início e que tantos estão desesperados para ver chegar ao fim. E grande parte da raiva deles é direcionada ao próprio Putin, junto com outros oficiais e elites que permitem que o derramamento de sangue continue. Uma pesquisa recente com o povo russo, realizada pelo Centro Levada, coletou ainda mais evidências disso. 2/3, 66%, dos russos defendem negociações e cessar-fogo, enquanto só 27% querem a continuidade dos combates. Cada vez mais russos dizem que suas vidas e as de seus familiares são afetadas pelo conflito.
Alguns sofrem com a perda de amigos ou familiares. Outros enfrentam rupturas familiares e há quem lide com perdas financeiras e prejuízos pessoais ligados à guerra. Diante do aumento da raiva, de dissidência e frustração, Putin se mostra cada vez mais fraco, isolado e impopular. Ele não tem mais o grande apoio que antes recebia de milhões em seu país. Apesar de ainda ser um dos mais poderosos do mundo, capaz de manipular eleições e mudar a Constituição conforme seus interesses. Talvez ele não consiga mais se safar com seus truques por muito tempo. Para se manter no poder, qualquer líder, até um ditador, precisa do respeito do povo. E Putin claramente está perdendo isso. Para enfrentar a queda de confiança no governo e nas instituições, Karachev sugeriu um sistema meritocrático, onde cargos de liderança seriam destinados aos mais capazes e qualificados. É uma ideia que, sem dúvida, funcionaria bem em inúmeros outros países. Mas a história provou que a Rússia moderna não tem interesse nesse tipo de sistema. Na Rússia de Putin, o poder é dado e tirado por um homem e somente por ele. Os que ocupam cargos mais altos costumam mostrar mais lealdade, não sendo necessariamente os mais qualificados. A quarta grande crise que a Rússia enfrenta é o que Karachev chama de desumanização e transhumanismo do povo russo. Ele afirma que muitos russos seguem o que o Kremlin chamaria de capitalista. Estilos de vida ocidentais se tornam obcecados por tecnologia e internet, buscando conforto e conveniência no mundo virtual. Ele teme que muitos estejam se tornando apenas consumidores e escritores, em vez de contribuir mais ativamente para a sociedade. Precisamos de patriotas, não de preguiçosos, mas de pessoas ativas prontas para assumir responsabilidade por si mesmas, por suas famílias e por seu país. Para resolver esse problema, Karachev destaca a importância de educar as novas gerações e futuros sobre valores e ética tradicionais. Ele propõe que a Rússia torne sua missão transmitir às próximas gerações valores como patriotismo, trabalho em equipe, família e moral tradicional. Solidariedade e contribuição por meio do trabalho criativo e do serviço. Mais uma vez, esse problema é, sem dúvida, mais um criado pela própria Rússia. O mundo mudou e a tecnologia conectou pessoas e países como nunca. E as gerações mais jovens de russos que estão crescendo hoje podem ter opiniões e valores muito diferentes daqueles que vieram antes deles. Isso vale para vários outros países do mundo. Mas enquanto outros abraçam a mudança e tentam guiar e nutrir as novas gerações, também aprendendo com elas, a resposta da Rússia, por outro lado, parece girar em torno de tentar treinar algum tipo de geração robô para se comportar exatamente como o Kremlin espera. Quanto mais o país tenta controlar e manipular seu povo, especialmente os jovens, maior a chance de eles se rebelarem ou deixarem o país, fugindo e recomeçando em outro lugar, como muitos já fizeram e agravando problemas que Karachev citou, como despovoação. A quinta crise de Karachev é certamente a mais preocupante. Ele prevê que, devido ao aumento das divisões e conflitos em toda a sociedade russa, por questões sociais, econômicas, culturais e políticas, o país pode muito bem enfrentar uma guerra civil em grande escala em algum momento no futuro. O fato de um funcionário russo sugerir isso tão abertamente mostra a gravidade da situação. Há apenas alguns anos, teria sido impensável para um sociólogo russo de destaque como Karachev falar sobre guerra civil no país. Agora, é uma afirmação que mal chama a atenção, porque é completamente e absolutamente verdadeira. As divisões se espalham pela Rússia e as tensões aumentam. Conversas sobre movimentos separatistas e rumores de rebelião em certas regiões já foram mencionados aqui, com protestos, marchas e manifestações até nas maiores e mais ricas cidades russas. O povo está mais revoltado do que em décadas anteriores, e com alguns grupos partidários e forças de milícia já tomando ações ativas contra o regime russo, pode não ser necessário muito para desencadear um conflito muito maior. O Centro de Eurásia do Conselho Atlântico apontou a crescente possibilidade de guerra civil como um dos 5 cenários mais prováveis para a Rússia nos próximos anos. De fato, é guerra civil, um cenário que está cada vez mais fácil de imaginar, especialmente à medida que os fracassos duplos na Ucrânia e na economia continuam avançando.
Talvez na Chechênia, um Ramzan Kadyrov, cada vez mais doente, morra no cargo. E a disputa interna por um sucessor se transforme em uma terceira guerra da Chechênia. Talvez, em Tartaristão, comitês de veteranos e estudantes locais se reúnem para protestar tanto contra o recrutamento de infantaria tártara por Moscou, quanto contra o sufocamento da identidade tártara. O Kremlin, ao errar na estratégia, atira nos manifestantes e provoca um amplo movimento anticolonial no Tartaristão. Ou talvez em Sahar, saharianos desempregados invadam e controlem a infraestrutura russa de hidrocarbonetos, exigindo a devolução dos fundos à nação colonizada e a soberania acordada nos anos 1990. Qualquer um desses incidentes, ou dezenas de outros, pode ser a faísca que incendeia a pilha, cada vez maior de lenha da Rússia, potencialmente levando à queda do regime de Putin, ao fim da guerra com a Ucrânia e a uma transformação completa da Federação Russa em algo muito diferente do que é hoje. Karachev, por sua vez, não entra em muitos detalhes sobre o que poderia causar uma guerra civil ou como ela poderia se desenrolar, mas argumenta que a Rússia deve buscar uma sociedade mais unida e coesa. Isso é muito mais fácil falar do que fazer, especialmente agora, com tanta raiva intensa e generalizada. E com tantos pontos de vista e posições diferentes e contrastantes entre as muitas regiões e povos diversos da Rússia. E esse é um último desafio. Karachev não mencionou, mas ainda é altamente relevante para a Rússia. Neste momento, sua crise econômica em andamento. Porque o dinheiro geralmente está na raiz de quase todos os grandes problemas enfrentados por uma nação, incluindo a Rússia. E o dinheiro é algo sobre o qual o Kremlin está perdendo rapidamente o controle. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, revelou recentemente a gravidade da situação em relatório de 5 de novembro. Segundo sua avaliação, cerca de 40% das empresas russas enfrentam atrasos em pagamentos, bem acima dos 25% do mesmo período do ano passado. A demanda por bens e serviços caiu para 34% das empresas e 32% enfrentam falta de liquidez. Empresas da Rússia também enfrentam problemas logísticos. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia aponta que 15% das empresas relatam interrupções, aumento relevante frente aos 10% do início do ano. 68% das empresas cortam despesas administrativas e serviços para enfrentar desafios, enquanto 15% suspenderam planos de investimento e expansão. Líderes empresariais russos dizem que a situação é difícil e incerta, e muitos têm pouca confiança ou esperança de que a situação vá melhorar em breve. O peso desses problemas está claramente grande demais para a Rússia suportar. Seu governo parece perdido e confuso. Sua economia só vai piorar, e seu povo está pagando o preço por decisões que estão além do seu controle. Dia após dia, o colapso do país não é mais iminente, já começou. A questão agora é até onde a Rússia irá antes que algo significativo mude a situação. O que pode incluir o início de uma guerra civil, o fim do conflito na Ucrânia ou até mesmo a derrubada do governo de Putin. Veja como o poder de Putin está se esvaindo neste vídeo, mostrando que até regimes fantoches do presidente russo começaram a se voltar contra ele. Assista a este vídeo e veja como sabotagens, separatismo e operações secretas ucranianas causam estragos internos na Rússia. E por fim, não deixe de se inscrever também em nosso canal confiável para mais notícias militares de última hora, análises detalhadas dos principais conflitos ao redor do mundo e outros vídeos informativos e factuais que você não vai querer perder.